A live anterior caiu, então vamos tentar voltar aqui. Vou tentar conectar com a Simone. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela por aqui. Espera só um pouquinho aí, pessoal. Então, enquanto assim não conecta aí pra gente poder voltar pro bate-papo, então é muito importante, né? Então, se quem estiver assistindo essa live está interessada nesse assunto, de buscar, de iniciar um processo de despertar, de buscar um processo de autoconhecimento, autotransformação, de autoobservação, começar pelo sistêmico, né? Oriento vocês a buscarem uma ajuda de uma constelação familiar, porque a constelação familiar ela vai fazer essa análise do que você está seguindo dos seus pais, avós, bisavós. Então é muito importante começar pelo sistêmico, né? Então quando você faz a sua constelação familiar, aquilo que é dos seus pais, avós, bisavós, vem à tona. E aí você consegue identificar qual lugar que você está, se você está fora do seu local. Então acontece muito isso das trocas de papéis. Então por vezes se os filhos cuidam dos pais, ou às vezes a mãe mesmo, a mãe ou o pai tem uma afinidade muito grande com um filho, e ele também pode fazer essa inversão, né, de colocar o pai no lugar do filho e o filho no lugar do pai. Então às vezes acontece essas trocas de papéis. Então é muito importante que quando a gente vai iniciar esse processo de despertar, se você ainda não iniciou esse processo, de começar pela constelação familiar. Porque todas as outras terapias, tanto com psicólogos, as outras terapias, elas ajudam muito no campo energético. Mas se você tem alguma coisa sistêmica, se você tem algum problema que é vinculado ao seu sistema, que você está trazendo dos seus ancestrais, então a psicologia não consegue dar essa profundidade no processo terapêutico para poder buscar ali a causa. Então tudo fica mais devagar, é um processo mais lento. Então às vezes a pessoa fica ali 3, 4 anos fazendo terapia com psicólogo, com psicoterapeuta, e ela não consegue se libertar de coisas que é sistêmico, porque o sistêmico ele é muito forte em nós. Então se você está carregando o sofrimento do pai, da mãe, de um irmãozinho que não nasceu, tá honrando ali a escassez. Então, às vezes a pessoa ela tem problemas financeiros. Eu trabalho muito isso na constelação familiar. E hoje, quando a pessoa vem me trazer uma questão de dificuldade financeira, eu sempre vou trabalhar a escassez, né? Então, a escassez, coloca a pessoa de frente para a escassez, para que ela possa sentir o que ela está trazendo, né? O que ela sente quando ela olha para a escassez. E a gente trabalha a prosperidade. Então, é muito importante esse processo de despertar também olhar para essa parte sistêmica. Porque se tiver problema, se tiver alguma situação sistêmica, realmente as outras terapias elas não têm uma efetividade, né? Não tem uma força muito grande de poder agir na vida da pessoa, né? Então é muito importante. A gente precisa realmente, quando você entende que todas as doenças físicas, hoje a ciência já prova isso, prova que todas as doenças físicas elas começam pelo emocional. Então vem ali o emocional, e quando nós não olhamos, nós não conseguimos perceber essa doença emocional, o que acontece? Vem para o físico. Quando chega no físico, aí eu olho, né? Então, por exemplo, tem uma bursite, tem uma tendinite, então dói. Só que aí, infelizmente, a gente vai buscar ajuda no médico que vai trabalhar o sintoma. Então a gente vai lá e toma uma medicação, faz uma fisioterapia, então vai trabalhar aqueles sintomas. Só que passa um tempo, aquilo volta de novo. Por quê? Porque você não trabalhou a causa, você trabalhou os sintomas. Então, uma ferramenta que eu acho bem interessante ferramenta não, na realidade é um aprendizado, que é a metafísica da saúde. A metafísica da saúde, ela é um estudo comprovado, é um livro do Val Capelli com o Gasparetto, e ele traz ali no volume, são vários volumes, então tem o sistema endócrino, o sistema neurológico, fala da parte da parte de sistema cardíaco, então são vários
vários volumes voltados para algum sistema. Então ele traz isso, que toda doença ela começa pela mente, né? Então a sua mente ela começa a levar a doença física. Ela vai esses sintomas, né? Essa desarmonia emocional vai para o seu físico. Então é preciso olhar para essa parte. Então é bem legal também esse estudo. Por exemplo, se você tiver com qualquer problema de doença, então, eu tenho tendinite, por exemplo, tenho tendinite e eu colocar ela no Google, tendinite na metafísica da saúde. E aí o Google vai trazer ali o que significa a metafísica. Se pede para participar, que aí eu te adiciono, que eu também não sei convidar. Tem ali pedir para participar e você clica aí eu te adiciono. E aí, então, o que acontece? A metafísica da saúde, ela... aí vai vir lá o resultado. Tendinite na metafísica da saúde, significa isso, ele vai dizendo como funciona. Espera só um pouquinho. Sim, tem assim, né, nesses comentários tem assim, isso, Simone, isso mesmo. Já aceitei, sim. Fala, Benita. Voltou. Só que eu tô paradinha aqui. Eu não tô. Eu pode continuar, Angela, porque eu vou só te acompanhar, porque eu tô parada aqui a minha imagem. Tá. Me ouvindo Acho que bem? parece que é a internet, sim. Acho que a sua internet deve estar Eu deve vou estar sair e um vou pedir pouquinho. de novo para atrapalhar, senão você segue, tá bom? Beijo. Tá, tá bom. E aí o que acontece? Aí a metafísica da saúde vai trazer essa informação. Qual que é a parte emocional que está causando aquela doença? Né? Então, por exemplo, da tendinite eu já sei o que é, porque eu já tive a tendinite e eu fui estudar isso. Então, a tendinite é quando você trabalha e você não se sente reconhecida. Então, o que acontece? Essa dor no braço vem para que você comece a reclamar. Nossa, eu tô com dor no braço, né? Tipo, eu trabalhei muito, eu limpei a casa. Então, é uma forma que o seu corpo, né, ele tem para poder mostrar para o outro que você trabalhou, porque o outro não reconhece. Na verdade, você não se reconhece, né? Se você reconhece o seu valor, reconhece as coisas que você faz, então você não precisa do reconhecimento do outro. Aí já começa por aí, né? Então, eu projeto essa dor, a minha necessidade do reconhecimento do outro pelo meu trabalho vai trazer essa dor para que eu possa mostrar para o outro, porque eu estou com dor, eu trabalhei tanto que eu estou com dor, né? Então é bem legal. Então fala da diabetes, né? Fala que a diabetes, quando a pessoa está passando por uma amargura interna, né? Não consegue ver o lado bom das coisas, da situação. Aí acaba acontecendo, né, da pessoa ela entrar na diabetes. São pessoas que realmente não aceitam muito o ponto de vista do outro, né? Então tem várias situações. Ela fala muito da inflexibilidade, né, que acaba trazendo inflamações para os tendões. Deixa eu ver de novo, se vai dar certo agora, hein? Agora vai dar certo. Espera só um pouquinho, pessoal. Agora vai. Vamos torcer aí, vamos vibrar para a Simone entrar. Ô, Angela, eu fico com a imagem parada. Como que você me vê aí? Tá, tem a imagem preta e só rodando, assim. Eu acho que é como se ele estivesse conectando. Ah, então é a sua internet. Eu vou ficar por aqui, se conectar bem, senão você vai aí, qualquer coisa, se vocês me ouvem, só falar se me ouvem, tá bom? Tá, pra ouvir tá legal, só não dá pra ver a imagem mesmo. Uhum. Mas eu acho que, você acha que é a minha internet? Porque eu tô, assim, É, a minha não tá travando. a minha também não sei o que aconteceu. Talvez seja o celular, né? Pode ser. Mas Aham. vamos esperar pra ver se ele carrega, né? De repente ele carrega. E tô voltando lá falando, né, você conhece a metafísica, Si? Eu conheço. Então, Eu tô tava. falando pra eles também, né? Aham. Pode Que falar, é desculpa, mecânico. pode falar. Pode falar. Pode falar. Tá ruim, eu te ouço cortando também.
Tá. Então, aí é uma ferramenta muito legal, que você pode começar a se observar, a ver o que você sente, o que você tem de doença, o que você tem de dores, para você começar a pesquisar na metafísica. Já é um norte, né? Para você começar a se observar, para começar a entender. E como eu tinha falado antes na live, né, do livro do Joseph Murphy, o Poder Subconsciente, também é uma ferramenta muito legal que você pode. Não é um livro científico, ali ele conta várias histórias, né, de pessoas que passaram por situações, fala do poder da mente, né, de pessoas que acreditaram num pedacinho de madeira, que aquilo era uma cruz, era um pedaço da cruz de Jesus, e aquela madeira ela era curável, era milagrosa, e a pessoa pegava aquele pedacinho de madeira e colocava ali em cima de um lugar que tinha uma enfermidade, e a pessoa se curava daquilo, né? Então ela acreditava. Então o importante é que a gente acredite, né? Você precisa acreditar na saúde para que você tenha saúde. E então você começa a aprender como que funciona o mecanismo da mente, como que a mente age no meu corpo e na minha vida. Então não é só no corpo, né? Porque na realidade a gente pensa que a mente ela vai agir só no meu corpo. Só que o que você tem dentro da sua mente, ela age no seu campo de energia. E o seu campo ele é eletromagnético. Então o que eu penso, eu projeto nesse campo. Então esse campo ele é magnético. Se ele é magnético, ele atrai. Então, quando ele começa a atrair aquilo que tem dentro da minha mente. E às vezes a mente a mente inconsciente está passando por algumas coisas que você não consegue trazer para o seu racional, né? Então, quando a gente trabalha os problemas sistêmicos, então, por exemplo, a pessoa que ela tem alguma situação com o financeiro, ela não consegue ter prosperidade. Então, ela entra no processo de autossabotagem. Então, a minha família era pobre e eu, quando começo a ganhar dinheiro, começo a perder. Ou se eu começo a estudar algo que vai me trazer prosperidade, eu começo a ter desânimo, começo a ficar doente, não consigo concluir aquele estudo porque ele vai me trazer prosperidade e ganhos financeiros. Então, isso daqui não vai vir para o seu consciente. Então, algumas coisas é desafiador da gente conseguir se auto-observar. Mas a gente consegue observar que a vida, aquela situação que a gente está vivendo, não é de acordo com aquilo que a gente está buscando. Então, minha vida financeira não está bem, não tem prosperidade, não consigo me conectar com a prosperidade. Então, quando você já identifica que tem algo que não está legal, porque na realidade você nasceu para ser feliz, nasceu para ter prosperidade, para ter saúde, para ter amor, para ser feliz, ter disposição, energia. Então, todo mundo nasceu para viver isso. Então, quando eu não estou vivendo isso, então não está bem, tem algo que está errado. Então, é onde a gente começa a buscar. Né, começa a buscar entender o porquê que isso está acontecendo. Então, algumas coisas não vêm para a nossa mente consciente. Ela está no inconsciente. Então, algumas terapias, por exemplo, a constelação familiar acabam te ajudando a você a buscar esse resultado. Então, na realidade, a gente tem muita ferramenta. Hoje, o YouTube, ele tem vários vídeos, né, que fala sobre física quântica. A física quântica hoje é a ciência conectada com a espiritualidade, né? Já entende isso de energia, de campo de energia, de pensamentos. Então tem muita ferramenta. Então, quando você começa a estudar, começa a vir mais informação, né? E isso vai alimentando o seu consciente, depois isso vai para o seu inconsciente. Então, como inconsciente, tudo que ele faz é aceitar uma sugestão e executar, então você já começa a ter algumas mudanças, né? Algumas mudanças na vida. Então, no livro O Poder do Subconsciente, o Joseph Murphy começa a contar muitas histórias de pessoas que assistiram uma palestra e depois daquela palestra a pessoa começou a colocar em prática, né, os mantras. Então, mantras são frases que você repete na sua mente, você vai repetindo aquilo, conforme você vai repetindo aquilo vai entrando no seu inconsciente e o seu inconsciente, como ele executa, automaticamente aquilo vai para o seu campo. Então, quando eu começo a pensar, por mais que, mas eu não acredito no que eu estou dizendo, mas a repetição vai fazer com que isso vá para o seu inconsciente. Então, às vezes pode haver um conflito do seu consciente com o seu inconsciente. Então, você começa a utilizar essas frases repetidamente para que isso entre no seu campo. Né? Um mantra que hoje é bem conhecido
que é do Access Consciousness, que é o tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, quando você começa a repetir isso na mente, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, e começa a repetir, isso entra no seu campo, né? No seu campo magnético. Quando você fala isso e consegue sentir, porque hoje a ciência também já prova que o seu coração, ele é um órgão pensante. O seu coração tem mais neurônios do que o seu cérebro. Então, o coração, ele tem uma consciência. Então, o campo dele de atração é 5.000 vezes maior do que o do pensamento. Então, o seu coração, quando você sente alguma coisa com muita intensidade, isso que você está sentindo, ele tem um alcance 5.000 vezes maior do que o do pensamento. Então, na realidade, o coração é o condutor, né? A energia que faz com que você atraia a sua realidade. Então, você pensa, e se você conseguir unir pensamento e sentimento, aí você conseguiu o segredo da felicidade, porque você vai começar a atrair para sua vida tudo aquilo que você deseja. Então, quando você começa a usar esse processo a seu favor, então tudo que eu penso, eu direciono. E tudo que eu sinto, eu emano essa energia, isso vai para o meu campo e isso vai começar a atrair essa realidade para minha vida. Então, por exemplo, a pessoa, ela acredita muito, ela tem medo de assalto. Então, eu tenho medo de assalto, então eu saio na rua e fico naquela energia, naquela frequência do medo do assalto. A frequência do medo do assalto tem a mesma frequência do assaltante querendo fazer o assalto. Vocês estão na mesma frequência, por isso que você se encontra. Então, quando a pessoa ela fica muito pensando naquela, ela atrai para ela. Agora, quando você está na confiança, às vezes pode acontecer da pessoa vir assaltar a pessoa do seu lado e você não. É incrível. Eu conheço pessoas que já me disseram que já teve pessoas que foram assaltadas do lado e ela não. Então, porque a pessoa ela não estava naquela frequência, né? No medo, ela tinha ali uma confiança, tem confiança na proteção, então você está protegida. Então você cria mesmo como se fosse um campo de proteção. E aí são essas ferramentas, né, que a gente pode utilizar nesse processo de saúde emocional, de despertar. O Ho'oponopono, como eu iniciei falando na outra live, que acabou terminando, né, sem a gente concluir. Então, o Ho'oponopono, ele é uma ferramenta muito simples, é tão simples que as pessoas não acreditam no efeito que ela tem. Então, a filosofia é uma filosofia havaiana muito antiga, que ela diz que quando nós fazemos as quatro frases, mentalizamos essas 4 frases, que seria eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, você está dizendo isso para você mesmo. Porque, na realidade, o que se entende? Que você tem no seu inconsciente diversas memórias, desde quando você foi criado como um ser. Então, você teve ali várias vivências, várias memórias. E teve coisas que você não conseguiu resolver. Às vezes você passou por uma situação e aquilo ficou mal resolvido. Então, é como se essas memórias, elas viessem. Hoje você passa por uma situação que essas memórias, elas vêm. Elas passaram pela mesma situação que você está passando hoje, então você acessa essas memórias e elas vêm para o hoje. Só que essas memórias, elas têm uma frequência. Então, se de repente numa situação lá atrás, você sofreu uma situação que você teve muito medo. Então, hoje você passa por uma situação parecida e você faz o quê? Você abre um arquivo lá na sua mente e traz essa memória. E essa memória, ela tem muita força, ela tem muita energia. Então, ela começa a potencializar a situação que você está vivendo hoje. Então, você começa a viver essa frequência. E aí, você começa a emanar isso no seu campo e automaticamente você começa a atrair para você aquelas situações. Então, quando você começa o processo de dizer eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, que você está dizendo para você mesmo, que seria para essa memória que você acionou, você vai limpando. Essas memórias, elas vão se conectando de uma forma positiva e voltando para os registros, mas agora harmonizadas. Então, quando você harmoniza uma memória, né, que é você em outra fase, em outro momento da sua vida, é uma memória. Então, você harmoniza essa memória e ela volta para a sua mente como um registro positivo. Ela não tem mais aquela questão. Então, quanto mais você vai dizendo na sua mente, mais você vai limpando. Quanto mais você vai limpando, mais tudo vai se organizando. Na realidade, assim, o processo de despertar é um processo infinito, né? Nós temos muitas coisas para a gente trabalhar. Então, às vezes você trabalhou várias coisas, você já está se sentindo super bem.
só que passa um tempo, você passa por alguma situação, você aciona uma outra memória. Então, o Ho'oponopono, ele traz até a história do Dr. Hugh Lane, que é um psiquiatra, que ele conheceu o Ho'oponopono através de uma situação que ele teve com a filha dele, que a filha dele era criança e ela começou a ter várias feridas pelo corpo e minava sangue. E nenhum médico conseguia ajudar. Todos os médicos que iam fazer exame, a menina não tinha nada, e os médicos falaram que ela ia falecer, que não ia ter como ela conseguir sobreviver com aquelas dores, com aquela situação. E foi onde ele conheceu a Morna Simeona, que é a Kahuna, que trouxe, né, o Ho'oponopono lá para o Havaí. E a Morna Simeona disse para ele que ele estava atraindo aquela situação, que memórias que ele estava acionando estava refletindo dessa situação que a filha dele estava vivendo. Então, tudo que você vive é você que atrai. Então, ele acabou compreendendo esse processo e começou a prática do Ho'oponopono. E aí, a filha dele se curou. Então, aquilo foi tão forte para ele, e ele foi trabalhar numa penitenciária psiquiátrica, com aqueles presidiários das mais... das situações mais desafiadoras que você pode imaginar. E aí, o que acontece? Ele começou a pegar as fichas desses pacientes, ele não tinha contato físico com esses pacientes, ele lia a ficha do paciente, via ali o que aquele paciente tinha feito, o crime que ele cometeu, o que aconteceu. Então, ele entendeu que se ele estava com aquele paciente, se aquele paciente veio para ele trabalhar, porque ele estava atraindo. Então, alguma memória estava atraindo aquela situação. E aí, ele começava a limpar, fazendo o Ho'oponopono, olhando para aquela ficha daquele paciente e usando o Ho'oponopono. Então, em menos de 2 anos, lá os presidiários psiquiátricos, eles viviam presos, tinham os que viviam até acorrentados, porque traziam perigos para os funcionários. Então, esses presidiários começaram a melhorar, começaram a ficar bem, começaram já a não ficar amarrados, começaram a tomar banho de sol, e até os prédios, até o próprio prédio físico, né, que era um lugar que ele relata no livro, que era um lugar que as paredes tinham muito mofo, tinha muita umidade. Ele também começou a entrar no processo de gratidão com o prédio, né, de se ele estava atraindo um lugar daquele, um lugar que estava com uma energia, com um espaço físico deteriorado, ele começou a praticar o Ho'oponopono em tudo. E aí ele mudou. Na realidade, passou 3 anos, esse hospital psiquiátrico, né, penitenciário, foi até fechado, porque não tinha mais aquelas pessoas, elas já estavam aptas a ir para a sociedade. Então, é uma história muito, né, verídica isso, tá? Tem no livro Limite Zero, do Joe Vitale, e ele conta essa história, né? E foi aonde que o Joe Vitale, que é do Segredo, que também trabalha com diversos outros, com física quântica, né, com esse poder da mente, e quis conhecer ele por conta dessa história, né, que ele ficou muito impressionado. Ele conheceu o Dr. Hugh Lane, então ele conta ali como foi esse processo de conhecer o Dr. Hugh Lane, como que ele aprendeu muitas coisas. Então, o Ho'oponopono é uma ferramenta muito simples, né, então quer dizer que se eu ficar repetindo na minha mente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu vou resolver muitas coisas da minha vida? Sim, você vai resolver muitas coisas na sua vida. Então, se você estiver passando por um desafio no seu trabalho, na sua vida financeira, no seu relacionamento amoroso, com seus familiares, com alguma pessoa, né? Às vezes tem uma pessoa no seu trabalho que vocês não se entendem, que tem aquela situação que é até desafiador conviver. Então, quando você e uma outra pessoa estão em desarmonia, é porque vocês duas têm a mesma memória. Então, você está acionando a sua memória e ela também está acionando a mesma memória e as duas têm a mesma frequência. Então, as duas estão em choque. Então, quando você começa a fazer o Ho'oponopono, para você, tá? Você não vai fazer para ela, você vai fazer para você. Então, a gente tem sempre que voltar para nossa auto-responsabilidade. Então, eu estou fazendo o Ho'oponopono para mim. Quando eu faço o Ho'oponopono para mim, o que acontece? Aquelas memórias, elas se equilibram e eu aumento de frequência. Automaticamente, aquela frequência que a pessoa tá, não me alcança mais. Então, não vai mais ver esse atrito, né? É lógico, é a pessoa que tem que decidir se vai ou não, né? Se vai ou não continuar. E aí a gente vai trabalhando dessa forma. Então, o Ho'oponopono é uma ferramenta que me ajudou muito nesse processo de despertar.
logo quando eu comecei Oi? Logo quando eu comecei Quando eu comecei esse processo, gente, acabou entrando uma pessoa aí, mas foi sem querer. Quando eu comecei esse processo de despertar, então o Ho'oponopono ele foi muito importante, né? Então eu comecei mesmo, eu fazia isso o tempo todo, fazia o máximo que eu podia na minha mente, trabalhando essas 4 frases, e realmente foi o que me ajudou a permanecer durante um ano no trabalho, né? No meu trabalho, eu trabalhava no ramo corporativo, foi um ano bem desafiador, e foi o que me ajudou, né, nesse processo de despertar. E hoje viver a realidade que eu estou vivendo, que é uma realidade que eu intencionei lá atrás e que hoje realmente eu vivo, né, de trabalhar com aquilo que eu amo, trabalhar com aquilo que eu gosto. Então, na realidade, foi uma ferramenta muito útil na minha vida. E a gente tem outras ferramentas, assim, hoje, principalmente nessa parte da pandemia, nessa parte da quarentena, foi o que a Simone falou na outra live, né? As pessoas estão nesse intuito de compartilhamento. Eu preciso compartilhar com as pessoas. Então a gente está nessa frequência da união, de ajudar o outro. Então tem muita coisa gratuita, tem muita coisa boa de aprendizado, de expansão de consciência, coisas que você de repente ouve, uma informação que você ouve que você não tinha, já faz uma mudança na chave da sua mente e começa uma nova programação mental, uma nova sinapse, que aquilo vai começar a te dar uma outra energia, trazer para você um outro conhecimento. Então é muito importante para que a gente consiga buscar essas ferramentas. O que eu estou fazendo? Eu estou agora nessa pandemia, nessa quarentena, o que você tem feito? Você tem aproveitado as oportunidades, né? Então tem pessoas que esses 4 meses que a gente está vivendo de pandemia tem sido assim um ápice, né? Tem sido um período de muita conexão, de muito aprendizado. Tem pessoas que estão se reinventando, pessoas que conheço histórias de pessoas que trabalhavam em ramo corporativo, tem pessoas até com formação de advocacia, né, de direito, que hoje começou a fazer hambúrguer artesanal e a pessoa está ganhando muito dinheiro, né? E ali já vem um insight para a pessoa, de repente, montar um negócio que vai ter prosperidade, que vai trazer para a pessoa uma outra conexão. Né? Mas por quê? Porque quando a gente sai do vitimismo, a gente sai daquela situação, eu sou coitadinho, agora vai tudo dar errado, e agora, né? A gente está vivendo em crise. Se você acredita na crise, você vai viver a crise. Tá? Eu falo por mim, esse período, logo quando começou a pandemia, né, que veio aquele peso mesmo logo no início de tudo isso, eu confiei realmente que tudo ia dar certo, porque eu sei que tudo acontece porque tem uma razão. Né? Nada acontece sem que Deus permita. Então, se Deus está permitindo essa situação, tem um porquê por trás de tudo isso. É providencial. Né? O vírus, ele está vindo com um propósito maior. É lógico, muitas pessoas morreram, e muitas pessoas ainda vão morrer. Só que tudo isso é providencial. De tudo isso, de todo esse caos, vai nascer algo muito positivo e já está nascendo, né? Então, muitas pessoas estão se mobilizando para ajudar o outro, as pessoas saíram daquele piloto automático que as pessoas estavam vivendo, sem tempo para nada, sem tempo nem para olhar para o filho, para o esposo, para casa, para si mesmo, para os seus sentimentos, e hoje a pessoa ela foi obrigada a parar. Né? E o planeta precisava desse parar, né, da humanidade, para que o planeta pudesse respirar, para que o planeta pudesse se conectar. Então, na realidade, se você está usando a pandemia para se vitimar, que nada dá certo, que vai dar tudo errado, né? Então, se você começar a se conectar com coisas boas, então hoje tem muita coisa de bandeja. A gente tem coisas boas assim à nossa disposição o tempo todo. É onde você vai colocar o seu foco. Então, se eu colocar o meu foco naquilo que tem de bom, eu vou me conectar com o que é de bom. Se eu colocar o foco naquilo que é ruim, eu vou me conectar. Inclusive o vírus, né? Então, o vírus, ele tem uma frequência. Ele tem uma frequência do medo. Né? Ele tá ali, nos hertz lá embaixo. Então, se eu tenho medo, se eu fico ali na reclamação, se eu tô ali nessa frequência, eu vou atrair esse vírus para mim. Mas se eu olho para o vírus, respeito, entendo que ele está aqui a serviço de algo maior,
né, para uma mudança no planeta, e eu respeito esse vírus, eu olho para ele com esse olhar, não com raiva nem com medo, mas assim, só entender que ele veio para algo maior e respeitar, né? E confiar que eu estou bem, que eu estou protegida, que eu tenho saúde, né? Eu dou sempre um comando para mim. Eu sempre, quando eu começo a adormecer, eu vou agradecer no meu inconsciente pela minha saúde ser uma saúde blindada de qualquer doença, de qualquer vírus, inflamação. Então, eu estou sempre mandando para o meu inconsciente essa informação de que eu sou uma pessoa que tem uma saúde de ferro e eu não fico doente. Eu não pego gripe há muitos anos, eu não fico doente. É lógico, a gente tem uma dorzinha ou outra, né? Uma coisinha ou outra, mas assim, de ficar doente, de ficar acamada, que eu me recordo nos últimos 4, 5 anos, realmente eu não fico doente. Porque eu acredito piamente que eu tenho uma saúde de ferro. Então eu mando isso pro meu inconsciente todos os dias, agradecendo pela minha saúde de ferro e por eu ser uma pessoa blindada da doença. Eu tô colocando isso na minha mente e o meu inconsciente ele vai agir. Ele vai aceitar essa sugestão e ele vai colocar em prática. Então, são essas ferramentas que a gente tem e a gente pode usar. E tem um universo de informações hoje que pode te ajudar nesse processo, né? De cuidar da sua saúde emocional, de cuidando da sua saúde emocional, automaticamente a sua saúde física, ela vai receber, vai refletir na sua saúde física. Se você se cuidar da saúde física, você também vai receber isso na sua saúde emocional, né? Uma coisa está totalmente conectada com a outra. E o despertar espiritual vem nesse processo de você começar a buscar coisas que te libertem, né? Da política, que te libertem dos remédios, que te liberte de coisas que te limitam, né? Que te tragam medo, que bloqueiem em você o poder que você tem. Porque você tem o poder de fazer qualquer coisa, de mudar qualquer situação na sua vida, de conquistar qualquer coisa que você queira, né? A única diferença daquelas pessoas que têm muito sucesso para as pessoas que ainda sofrem, que ainda passam por alguns desafios, é o que a pessoa acredita. Então, é essa a diferença, né? E da mesma forma, as pessoas que vivem na riqueza, que têm tudo em abundância, as pessoas que vivem na escassez, que têm dificuldade financeira, que passam por pobreza, é o que a pessoa acredita, né? Então, eu acredito nessa situação, então eu vou viver essa situação. Eu acredito na outra situação, então a pessoa, ela vive naquilo que ela acredita. Então, é muito importante a gente começar a entender essa situação, começar a entender que é uma chave que se eu virar, eu mudo a minha realidade. Então, é muito importante que a gente comece a buscar essas ferramentas. E essa pandemia, realmente, muitas pessoas vão sair transformadas, né? Eu trabalho já com essas metodologias terapêuticas, né? Unindo a constelação familiar, a hipnose, trabalho de equilíbrio energético, de conscientização, né? Do coach consciencial sistêmico, que é um trabalho de conscientização, onde eu tento levar para as pessoas informação, expansão da consciência, ferramentas para que as pessoas possam se auto-ajudarem, né? Se autoconhecerem e se auto-transformarem. Então, muitas pessoas vão sair dessa situação toda muito melhores, muito fortalecidos, só que tem pessoas que vão sair muito doentes, emocionalmente, espiritualmente, porque ficou esses 4 meses se alimentando do medo, se alimentando de notícias negativas, não aproveitando as oportunidades que tem de crescer, de aprender coisas novas, reclamando da situação, né? Preocupados. Então, na realidade, essas pessoas que ficaram esses 4 meses nessa frequência, com toda certeza, é um fato isso. Essas pessoas, quando tudo isso terminar, vão ter muitos desafios, né? Na vida emocional e na saúde como um todo. E aí eu quero deixar para vocês, né, que vão assistir, quem está assistindo e quem for assistir posteriormente, que essa live vai ficar gravada. Eu tenho um canal no Telegram que chama Crie Seu Próprio Universo, que é um projeto que já tem 3 anos, né? É o que eu vivi. Na realidade, eu criei o meu próprio universo dentro de uma família, dentro de um trabalho, dentro de uma cidade, dentro de um planeta. Você pode criar o seu universo, porque cada um tem o seu universo. Às vezes você mora dentro de uma casa com 6, 7 pessoas e cada pessoa vive de uma forma. Uma pessoa, ela está vivendo a mesma situação, mas uma pessoa está super bem, outra pessoa está extremamente desequilibrada, a outra pessoa está desconectada. Então,
cada um tem o seu universo. Então, você pode criar o seu universo e colocar dentro dele somente aquilo que é bom. Então, esse grupo no Telegram, então eu compartilho muitas coisas, documentários, informações, é, meditações guiadas, as lives sempre eu gravo e mando para lá. Então é um canal que tem muita informação, que vai te ajudar, indicações de livros, de pessoas que você pode se começar a seguir, porque quando você começa a seguir pessoas que estão nesse processo, né, de levar consciência, de trazer para você informação, você também começa a crescer, né? Você começa a crescer junto. Então é um canal voltado para a expansão da consciência, autotransformação e autoconhecimento. Então, entra lá, né? Tem o canal do YouTube também, no canal do YouTube Espaço Reaproximar. Eu tenho os vídeos que falam da constelação familiar, da hipnose, alguns outros vídeos, as lives também no Instagram ficam gravadas lá. E eu tenho algumas playlists para trazer para você essa conexão, né? Uma coisa que, para mim, faz todo o resultado positivo, que são as músicas, né? As músicas, elas têm frequências. E as frequências das músicas, elas entram direto no nosso campo energético. E elas mudam a nossa frequência. Então, eu tenho lá playlists com músicas de paz, com letras de harmonia, de natureza, conexão de natureza. Eu tenho músicas para relaxamento, tenho playlists de meditações guiadas de diversas pessoas que eu sigo, que fazem meditações guiadas para limpeza de memórias de DNA, prosperidade, saúde. Então, tem lá várias meditações e outras coisas também, como documentários e outros vídeos que possam ajudar você nesse processo de expansão da consciência, né, de autotransformação. E tenho aqui o Instagram, né, o Espaço Reaproximar. Tenho também o Facebook, também Espaço Reaproximar. E nos meus canais tem o meu contato, se você precisar de alguma orientação, de alguma ajuda, alguma dúvida sobre os trabalhos. Trabalho com a constelação familiar hoje, com um projeto de acolhimento sistêmico, que une a constelação familiar com algumas ferramentas de hipnose entre os movimentos de constelação familiar, para poder levar para o seu inconsciente visualizações que vai trazer uma nova reprogramação. Trabalho com a hipnose transpessoal, que é a hipnose utilizada como metodologia terapêutica, que trabalha diretamente no inconsciente as causas de depressão, trauma, sofrimentos, situações que você vive, que você não está tendo um controle. Agora eu tenho um projeto de hipnose para emagrecimento, que trabalha o balão hipnótico, né? O balão bariátrico, que é uma bariátrica hipnótica. E também trabalha a expansão da consciência com relação alimentar, a autoestima, trabalho com o que faz a pessoa, né, a estar sobrepeso, compulsão alimentar, ansiedade. Então, a gente é um trabalho bem completo, de 5 semanas, onde a pessoa ela vai passar por essa expansão de consciência e também recebendo essa metodologia da bariátrica hipnótica, que é um processo de bariátrica só que imaginário. E o seu inconsciente, ele acredita mesmo que você tem um balão no seu estômago. Então, quando você come um pouquinho, ele já vai se sentir saciado, vai sentir que ele não precisa mais. Então, você vai começar a se alimentar somente com aquilo que é necessário e ter satisfação pelas comidas saudáveis, como você tem para uma comida que não é tão saudável, né? Estou com outro projeto também, que é para terapeutas. Então, você que é terapeuta, que já fez várias formações, já tem hoje uma bagagem legal, mas ainda se sente insegura para trabalhar, tem medo de falar em público, ou se sente incapaz, não se sente merecedor de viver uma prosperidade, de poder se conectar com o seu propósito. Eu também tenho esse projeto de consultoria para terapeutas, onde eu vou trabalhar a parte emocional do terapeuta, com a constelação familiar, para a gente entender o que ele pode estar trazendo de insegurança, de medos, que possa desconectar ele do propósito, trabalhar propósito de vida, trabalhar essa conexão com o eu superior, junto também com a hipnose, naquilo que o terapeuta vem a ter os medos, as inseguranças depois do processo de constelação familiar. Depois que estiver emocionalmente equilibrado, estiver bem, confiante, eu também vou trabalhar toda essa parte administrativa, de como que você pode criar o seu site, seu cartão de visitas, aplicativos que vão te ajudar em agendamento de clientes, Google Meu Negócio, WhatsApp Business, outras ferramentas administrativas que você vai transformar
aquilo que você estudou, as terapias que você estudou como uma profissão. E você cuidar do seu negócio, trazer para você as terapias que você trabalhou como um propósito de vida, mas também como um negócio, que vai te trazer prosperidade, abundância e estabilidade financeira. Tá bom? Então, fico à disposição para qualquer dúvida que venham ter, quem vai assistir esse vídeo futuramente também. E é só mandar mensagem e a gente conversa. Tá bom? Gratidão pela visita aqui no Espaço Reaproximar, por ter ficado aqui nessa live, né? A primeira live caiu e aí eu continuei, depois a Simone Sanches não conseguiu entrar por conta da internet, mas aí eu dei uma continuidade para falar um pouquinho mais e agradeço a presença de vocês. Uma ótima noite, que o universo leve para você tudo aquilo que você está buscando, né? Que seu processo de despertar seja um processo de muito amor e gratidão, porque, como eu sempre falo, né, a gente pode crescer pela dor e a gente pode crescer pelo amor. Então, cresça pelo amor, né? É muito bom essa conexão, é trabalhoso porque é diário. Você não pode se desconectar um dia, né? Um dia que você não conecta com uma frequência maior, você cai, né? Então, você está sempre conectado nessa gratidão, ouvindo músicas que são, né, de boas frequências, usar o seu tempo para assistir vídeo, para estudar, para ler um livro que vai te trazer conhecimento. Então, que esse processo de despertar que vale a pena. Eu falo para vocês por experiência própria, o que eu estou vivendo hoje, há 6 meses atrás eu não imaginava que eu estivesse vivendo, mas foi por conta desse trabalho diário, e os resultados são muito positivos, e eu nunca vivi, né, hoje eu estou com 41 anos, eu nunca vivi uma plenitude, e eu sei que muitas coisas boas ainda virão ainda para minha vida. E você pode viver também o seu propósito e se conectar com tudo que é de melhor dentro de você. Tá bom? Conte comigo, estou à disposição para qualquer dúvida que você venha ter. É lógico, se quiser passar pelos processos terapêuticos também vai ser um prazer, muito amor e carinho, trabalhar as suas questões. E uma ótima noite. Tá bom? Gratidão.